Aleluia. É um prazer estar aqui de novo. Me perdoa aí meu portunhol, eu estou tentando falar carioquês, sabe? Aquele paz do Senhor, Jesus, para cada um de vocês. Tá vendo? Aí estou melhorando. Aí estou pregando em algumas igrejas aqui no Rio, e aí ele fala, cara, teu português melhorou. Não foi que melhorou, foi que agora eu comecei a falar assim, Jesus, tá vendo? Aí fica mais colando aí com carioca. Mas é bênção mesmo, bênção servir a igreja do Brasil. Eu acho que a igreja do Brasil é linda, é cheirosa na frente do Senhor e precisa estar junto com o corpo ao redor do mundo. Eu queria compartilhar com vocês aí no livro de Juízes, capítulo 13, sobre a vida de Sansão. Eu já preguei em algumas igrejas sobre essa palavra e quando eu morei aqui no Brasil eu não gostava de pregar a mesma pregação nas igrejas. Só o Senhor ia me levando e mesmo que a gente sempre vai falar da mesma coisa, porque tudo vai dar para Jesus. Tudo tem que girar em volta de Jesus. Tudo tem que apontar para quem? Para quem? Fala, está com fome? Tem que apontar para? Só aí, gente. Vocês são um povo que come bem. Eu fico com medo quando a pessoa ora assim, Pai, usa ele em nome de Jesus, ele fique à vontade, que ele fale. Nós queremos te ouvir, porque, gente, aquele dia no monte, o povo de Israel, quando ele ficou pertinho de Deus e Deus começou a falar, sabe que eles começaram a ouvir trovões. Sabe aquele negócio? Foi fogo, foi trovão. Eles ficaram com medo. Às vezes a gente quer ouvir o Senhor e o Senhor vem com um trovão e a gente fica com medo de sair correndo. Mas não queriam ouvir o Senhor? A palavra do Senhor é uma espada de 2 gumes que ele entra e ela corta mesmo. Já você cortou com uma faca? Cortar com faca dói, não é dói? Imagina uma palavra, uma espada de 2 gumes que penetra, ela mata a gente. E às vezes a gente quer ouvir a palavra que traga, sabe o que? Aquela almofada que vai acomodando você, porque você quer se sentir bem. E é uma espada que vem incomodar você. É uma espada que vem trazer, não traz conforto para a alma, ela traz vida para o espírito. E o nosso maior problema de hoje é a quantidade de pessoas que querem continuar vivendo na alma. Pessoa que sente, a pessoa, não, eu estou sentindo hoje e na igreja, amanhã não sinto. Então, porque essa vida não é de sentimento, é uma vida de responsabilidade. É uma vida no espírito, é uma vida para ficar firme, para ficar forte. Não é uma vida, estou sentindo, eu gostei dele, não gostei. A palavra de Deus não é para gostar dela, é para engolir. Tem profeta que quando Deus fala come, ela parece docinha, mas vai ficar amarga. Porque para o homem natural, a palavra de Deus é amarga, mas para o espírito, aí ela é doce. Está entendendo? Então, os espirituais, aí conseguimos tirar o doce. Os carnais, vai embora porque fica amarga. Está entendendo? Está ligado? Vamos comigo aí. Sansão. A Bíblia diz, os israelitas voltaram a fazer o que o Senhor reprova. E por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Muito tempo. Certo homem de Sora, chamado Manoa, do clã da tribo de Dan, tinha mulher estéril. Certo dia, o anjo do Senhor apareceu a ela e lhe disse, você é estéril, não tem filho, mas engravidará e dará à luz um filho. Todavia, tenha cuidado, não beba vinho, nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro,
e não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus. Desde o nascimento ele ficará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. O cara vem com um chamado antes dele nascer. Tá ligado? O cara vem com um chamado antes dele nascer. O anjo aparece para a mãe dele num tempo em que tempo foi que apareceu? A Bíblia diz, se você estuda a palavra, se você entra na palavra, sabe que o livro dos Juízes foi um livro que ele foi escrito em um período, ou seja, ele recolhe a história de um período de 250 anos. O resumo desse período era que as pessoas faziam o que queriam fazer. A Bíblia diz, não havia rei em Israel, pelo que o povo fazia o que queria. Então, eles estavam fazendo o que não agradava na frente do Senhor. E Deus entregou ele na mão dos filisteus. Muitas vezes, nós enxergamos que nós temos nossa vida presa com muitos inimigos, muito filisteio sobre a nossa vida. E nós queremos jogar a culpa no capeta, a culpa no sistema, a culpa em outra pessoa. Só que a culpa não era da outra pessoa, era deles. Foi o Senhor que entregou ele na mão do inimigo, porque eles estavam fazendo o que não agradava ao Senhor. Às vezes não é o capeta que vem te tentar, é você, a tua própria concupiscência que se jogou em cima do pecado. E pecado tem consequência. Hoje as pessoas querem sair das consequências achando que é só vir aqui e se arrepender. Arrependimento livra você da condenação na frente de Deus, mas não vai livrar da consequência. Pisou na bola, vai ter que pagar. Está entendendo? Em Cristo nós não temos condenação, mas temos consequências. Pensa que você vai fazer alguma besteira e depois vai ser, tudo bom. Não, recebido, abraçado, amado, não tem condenação, mas tem consequência. E era o que o povo de Israel estava vivendo. Só que no meio da consequência, olha aí que Deus bom, Deus sempre vai trazer uma saída, mesmo que você pise na bola. Porque Deus é um Deus de oportunidade. E a vida de Sansão, a manifestação desse menino, era a oportunidade que Deus estava dando para o povo se libertar dos filisteus. Aí chega o cara, que é o anjo, e fala com a mãe, você é estéril. Ela sabia, sou eu. Mas você vai ter um filho, a engravidar. Agora, esse filho que você vai ter que ser consagrado ao Senhor. Porque ele vai vir, e ele não vai vir para, para trazer só alegria para a senhora. Quando Deus faz um milagre na nossa vida, não é para a gente, o milagre é para Ele mesmo. Quando Deus faz um milagre na tua vida, é para trazer glória para Ele, não é para você ficar com o milagre. Tem pessoas que Deus dá trabalho bom, tem pessoas que Deus dá milagre e pensa que é para Ele. A igreja brasileira é uma igreja que Deus prosperou, que Deus deu liberdade, e ela está achando que é para ela. Quando Deus está manifestando a glória dEle no meio de você, não é para você, é para Ele. Nasceu para trazer liberdade para as nações, e hoje nós vemos uma igreja cativa no meio do país, atrás das coisas políticas, atrás das coisas naturais, quando na verdade a gente nasceu para ser libertador. Quando o anjo fala com a mãe acredita. Foi falar com o pai. Tempo de apostasia, anjo tem que aparecer para cada um. Não é?
Quem falou contigo que você ia ficar grávida? Me ensina isso aí, porque toda a prova fala que você é estéril. Foi um anjo de Deus? Não, ele tem que vir falar comigo também. Mas Deus é bom, porque Deus respeita a família. Deus não faz nada fora do que Ele criou. Aí o anjo voltou de novo, falou com ele. Sim, cara, você vai ter um filho. E o teu filho vai ser libertador. E ele vai ter que vir com uma consagração. O filho não pode beber vinho. O filho não pode comer nada imundo. E o filho não pode passar navalha na cabeça. Aí o que o cara fala? Me deixa ter um nome aqui, para quando eu ter o filho te adorar. Aí o anjo falou, não entendeu nada. Não se trata de adoração de anjo. Trata-se de libertação de Deus. A glória é dele. O que tem hoje de adoração a anjo, cantor é anjo que adora, pregador é anjo que adora, apóstolo é anjo que adora. Gente, não é anjo, a glória é do Senhor. A gente é instrumento. Anjo é aquele que vem com a palavra. Eu hoje posso estar trazendo uma palavra que vai mudar a tua vida, mas não sou eu, é o Senhor. Não olhe para mim, não, eu não sou o importante aqui o importante é Ele. Aí o cara tem que nascer, o cara tem que crescer, mas olha aqui que lindo, para quem Deus deu a ordem? Para Sansão ou para os pais? Para o pai. Quando é que nós vamos entender que a nossa responsabilidade é pai e mãe? Hoje, pai e mãe não querem ter responsabilidade com o filho. Você olha aqui, um monte de criança vai morar, quase nenhuma fecha o olho, porque não ora em casa. Então, o que? Que em 45 minutos uma professora aqui ensina a orar. Não pode. Teu filho vai aprender a orar na tua casa. É com a família. A responsabilidade começa em casa. Deixa de voltar a responsabilidade nos pastores, nos mestres. A responsabilidade é nossa. Pai tem que ser cabeça de família. Mulher tem que se submeter ao pai. Pastor não é quem tem que ensinar a tua mulher, é você. Quando ela escuta mais pastor que você, quase está pronta para um adultério. Porque a cabeça é teu marido. É isso que fala a palavra. Eu não sei o que fala na tua Bíblia, mas aqui fala isso. Só que o homem não quer responsabilidade, joga fora. E mulher também joga responsabilidade para o outro. Por isso que tem tanto menino desviado. Menino tem que crescer com alguns não pode. Quando você é menino, você cresce com não pode. Sansão não pode o quê? Beber vinho. Sansão não pode comer coisa imunda. Sansão não pode passar navalha. Mas eu queria mais ficar na moda. Eu queria cortar o cabelo como o mundo. Cara, você foi escolhido para a libertação. Não pode se parecer com aquele. Você é diferenciado. Quando a gente é escolhido, é diferenciado, gente. E nós temos coisas que não pode. Hoje tem tanta mistura que a pessoa fala, já você não sabe se é do mundo ou é da igreja. Porque hoje está igual. Tem coisa que filho de Deus não pode. Se você não vai comprar nada do capeta, não vai olhar o vitrine dele, sempre tem promoção. Tem coisa que não pode. Para viver em santidade, a gente não pode olhar certas coisas, a gente não pode ficar perdendo tempo, a gente não pode comer coisa imunda. Porque a gente é consagrado. Aí eu te vizinho, e aí você vai na boagem? Não vou. Por quê? Porque não posso. Tem alguma coisa que me oferecer? Nada. Você é um religioso? Eu sou, porque eu sou diferenciado, porque eu sou um escolhido, porque eu sirvo um Deus que é grande. Um dia um americano falou comigo, você acredita nesse Jesus Cristo? Eu falei, cara, eu entendo você porque Deus não deu a oportunidade a todas as pessoas a conhecer o Filho dele, mas eu vou orar por você, talvez você tenha. Eu sou diferenciado, não é para mim orgulhar, porque eu tenho que servir eles, mas é para saber que quem me chamou tem uma promessa eterna.
pessoas querem os benefícios do reino, mas não querem pagar o preço pelo reino. Querem o benefício da santidade, mas não querem pagar o preço de viver nela. Eu queria a bênção, mas a bênção tem um custo. Tem um custo de consagração, tem um custo de educação, tem um custo de vida com Deus. Nada é fácil, querido. Nada vem assim. Tudo tem um custo. A nossa salvação teve um custo grande. O Filho de Deus numa cruz. Então Sansão cresce. E o cara tem uma deficiência na vida. Qual é a deficiência de Sansão? A deficiência que todos nós temos. Aonde começou o problema? No óleo. A Eva, que aconteceu, olhou. Não é? E o que aconteceu com Sansão? Também olhou. Aí no capítulo 14, olha aqui o que acontece. Sansão desceu a Timna. E viu ali uma mulher do povo filisteio. Quando voltou para casa, disse a seu pai e a sua mãe: vi uma mulher filisteia em Timna. Consigam essa mulher para ser a minha esposa. Seu pai e sua mãe lhe perguntaram: será que não há mulher entre os seus parentes e entre todo o seu povo? Você tem que ir aos filisteus incircuncisos para conseguir esposa. Sansão, porém, disse ao pai: consigam para mim, é ela que me agrada. Já conheceu o crente assim? Seus pais não sabiam que isso vinha do Senhor, que buscava ocasião contra os filisteus, pois naquela época eles dominavam Israel. Sansão foi para Timna com seu pai e sua mãe. Quando se aproximavam das vinhas de Timna, de repente um leão forte veio rugindo na direção dele. O Espírito do Senhor apossou-se de Sansão e ele, sem nada nas mãos, rasgou o leão como se fosse um cabrito. Mas não contou nem ao pai nem à mãe o que fizera. Então foi a conversar com a mulher de quem gostava. E algum tempo depois, quando voltou para casar-se com ela, Sansão saiu do caminho para olhar o cadáver do leão. E nele havia um enxame de abelhas e mel. Tirou o mel com as mãos e o foi comendo pelo caminho. Quando voltou a seus pais, repartiu com eles o mel. E eles também comeram, mas não lhes contou que tinha tirado o mel do cadáver do leão. Aquele menino que nasceu com um propósito, que nasceu com uma unção para matar filisteus, tem um problema sério no óleo. Ele começou a olhar e gostou de uma filisteia. Como Deus vai trabalhar com a gente, com a nossa fraqueza, né? Como Deus começa na nossa vida, e o primeiro, quando você começa a buscar o Senhor e a fazer, pelo menos começar o teu ministério, o primeiro que o Senhor faz, sabe o que é? É trazer à tona a nossa fraqueza. Eu não sei quantas pessoas têm propósito de buscar o Senhor. Quando você quer buscar o Senhor, começa a piorar a tua vida. Nunca aconteceu isso contigo? Porque o pecado é o primeiro que sai à tona. Porque quando você fica perto da luz, que é o que sai? As trevas. Então Deus começa a trabalhar com o menino e começa a corrigir ele. Ele quer corrigir ele e ele começa a usar isso para que aquele, o olho é o problema. Você olhou uma menina que não era para olhar, mas o Senhor vai trabalhar contigo mesmo que você vai pelo caminho errado. Que não é para casar com filisteia. O pai e a mãe falaram: não tem mulher entre esse povo, para você saber que não é para ir buscar uma mulher das filisteias. Mas mesmo assim Deus começa a trabalhar com a nossa fraqueza. E aí Deus manda um sinal para ele. Quando ele está descendo com o pai e a mãe pelo caminho, o que acontece? Um leão vem para cima dele, não é? A Bíblia nos diz que o diabo anda como um leão. Ruge. E ele está procurando o quê?
a quem ele vai devorar. Fala assim? Então, essa história é parecida. O leão vem para cima dele. Só que o leão aparece quando? Quando tem algum pedaço de carne para comer. Alguma coisa carnal estava fazendo ele que o leão apareceu. Só que tem leões que a gente tem que lutar com ele, que ninguém sabe, porque a Bíblia diz que pai e mãe não sabiam o que ele estava fazendo com o leão. Tem leões que a gente encara, que ninguém conhece, nem pai, nem mãe. E aí vem o Espírito de Deus e deu a vitória para ele. Porque sempre na nossa fraqueza, mesmo que o leão apareça por causa da carne que a gente às vezes caminha, Deus dá vitória sobre o leão. Porque Deus que nos chamou sabe que a gente, na nossa natureza carnal, a gente é pecador, a gente é fraco, a gente é contrário à vontade de Deus. Deus conhece a natureza natural do homem. Deus conhece que o homem é um ser caído, totalmente fora, destituído da sua glória. É por isso que Deus tem que tratar com esse homem, para você se aborrecer e ficar entendendo que esse chamado de reino trata-se não de você, nem de glorificar você, nem de ir nas tuas forças. Só a gente vence no reino com os leões, com o quê? Com o Espírito Santo. Espírito Santo que dá força. Aí ele foi, falou com a menina, e é o trâmite do casamento. Aí, naturalmente, lá, casamento diferente aqui. Aqui, menino já falou com a menina, convidou ela a jantar, pai e mãe nem sabem que estão jantando junto. Daqui a pouco estão aí vivendo e ninguém sabe nada. Mas sabe o quê? Lá não. Ele veio, falou com o pai, eu gosto dela. Mesmo que ele estava errado, o pai falou, tá bom, vamos fazer o protocolo do casamento. Vamos lá na casa da menina, fala com o pai. Concordou? Vamos, volta. Só que quando ele estava descendo, o leão aparece, ele matou o leão como se fosse um cabrito. O outro dia disse uma irmã para mim, será que como se for um cabrito, como se um cabrito for um pedaço de papel, rachou, nem um cabrito, eu nunca rachei um cabrito não, mas de um leão. Sabe qual é o problema? Quando ele desce de novo, disse a Bíblia que ele se afastou do caminho, e aonde ele foi? A ver o leão morto. Mas ele não pode comer coisa imunda, não pode tocar morto. E aonde ele achou mel? No corpo do leão. O leão morto. Um leão morto é podre. O ruim é quando Deus quer tratar contigo, Deus dá vitória sobre o teu pecado e você volta, se afasta do caminho e volta e encontra alguma coisa docinha na podridão do leão. Triste, né? O cara não entendeu nada. Cara, o Senhor chamou você para ser libertador de Israel. Aonde foi que o cara achou para ser meu? No leão. Quando você está transitando pela história e você não está entendendo o que o Senhor quer de você, por que você está aqui sentado? E você acha que você está aqui para dar o dízimo e ter a tua assistência, ir para a tua casa e ter uma vida religiosa? Você não entendeu nada. Tem muito religioso que vai para o inferno. Deus te trouxe aqui com um propósito eterno, ser como filho dele, porque é libertador, vencedor. Ele é o único que merece glória. Por isso que o caminho, a gente é tratado, para quê? Para sermos como ele. Aí o cara desce e aquela glória virou um enigma. Me fala que coisa doce pode sair de um marrento, sei lá, de um forte. Aí ninguém sabia. Ele com a mulher que ia caçar, vem a segunda parte do negócio. Além do olho, que ele tinha problemas de olho, o olho contente que ele tinha olhando para onde não tinha que olhar, tinha outro problema, o cara era frouxo. A mulher escutou os caras do povo falando, se ele não falar contigo,
o enigma, a resposta, a gente vai botar fogo na tua casa. Filisteia. Quem vai casar com Filisteia sabe que Filisteia não é fiel a ele, nem fiel ao Senhor, é fiel ao povo dela, não é? Vai reclamar que Filisteia não é fiel a você? Claro que não pode, porque ela não tem os princípios de Deus no coração dela. Então Filisteia, ela vai mover a vida dependendo da situação, da circunstância. Cara falou, vou botar fogo na casa, já era. O que tem que fazer? Não, vai perguntar para ele o enigma e a resposta traz para a gente. O cara frouxo, ela vem, chora um pouquinho, e o cara que faz, abre a mão do enigma, fala com ela, e aí depois o cara fica o quê? Fica irritado, porque fala, se vocês não tivessem perguntado para ela, cara, o problema não era ela, nem era ele, o problema é você que é um frouxo. O que tem hoje de mulher que quer dominar o homem é muito. Ela chora, manipula e o homem fica se dominando. Cadê a Bíblia? Estou falando para ser um cara que bate. Não, bater não é de Deus, não. O respeito vem quando você consegue viver a vida que Deus quer que você viva. O cara vem todo irritado. Matou 30 filisteus. Ele ficou assim, tipo, bem irritado. Olha aqui que lindo. Olha aqui que lindo da história. No meio da irritação, ele sai. E o pai dela entrega ela para o amigo. Olha aqui que doideira. Gente, doideira nada. Deus poupando ele de caçar com Filisteia. Até na beira do monte da queda, Deus tira você daí. Quando você é marrento mesmo, que vai, quer de qualquer jeito fazer a tua vontade, até aquele momento Deus fala, não querido, não é para caçar com Filisteia. Já tinha começado o ministério dele. Desde que ele nasceu, ele veio com o propósito de libertar Israel dos filisteus. O propósito não era caçar com Filisteia, era matar filisteus. Só que muitas vezes a gente troca o propósito de Deus pelo prazer dos nossos olhos e do nosso coração. E quando a gente pensa que o negócio é pelo que você vê, pelo que você sente, aí começa a prostituir o chamado de Deus e o propósito eterno de Deus. Está entendendo o que eu estou falando, gente? O cara revoltado, ele vai para a casa de pai e mãe, e ele volta para a casa da menina com um cabrito. Oh, que lindo! Sansão com um cabrito na mão. Ele vai deitar com ela, porque ele não entendeu a história. Ele não entendeu que Deus está poupando ele. Ele não entendeu nada. E quando ele vem com o cabrito para deitar com ela, aí encontra o que aconteceu? Que o pai já tinha entregue a menina para o amigo. A ideia, Sansão querido, você não entendeu que você está aqui para matar filisteu, não para ficar amiguinho do filisteu, não para deitar com mulher filisteia, querido. Está aqui com outro propósito. Aí o cara fica irritado com aquele negócio, e o que acontece? Ele pega aquela raposa, dá fogo na videira, nas vinhas, os filisteus, e começa aí o ministério de Sansão. O cara está dando duro nos filisteus. Mas mesmo que ele foi usado pelo Senhor para fazer isso, ele não estava entendendo o que ele estava fazendo. E ele ficou frustrado. Tem vezes, tem momentos que Deus quer tratar contigo alguma coisa, e o tratamento é duro. O tratamento muitas vezes traz para o teu coração vergonha. Às vezes o Senhor passa a gente por cada situação que a gente fica envergonhado mesmo, que as pessoas julgam você, que a pessoa fala mal de você, mas é tratamento de Deus. Quando a gente passa por esse tratamento e nós ficamos frustrados e nós não deixamos Deus curar a ferida, sabe o que acontece?
aquela frustração dele levou ele para um segundo plano. Agora vemos Sansão no próximo capítulo, aí no 15, não, no 16, fazendo o quê? Sansão foi direto para a casa da prostituta. Ele foi para outra cidade, na Gaza. Ele já não foi mais falar com o pai, ele já não foi mais falar com a mãe, ele já não desceu a falar com os pais dela, porque prostituta não tem esse tipo de protocolo. É só chega, paga e transa, acabou. E aí? A frustração dele do primeiro casamento, que não chegou a consumar ele quer tirar ela com o quê? Deitar com prostituta. Gente, fazer as coisas do Senhor bem feitas tem um preço. E às vezes a gente não quer pagar o preço do Senhor, porque quer as coisas fáceis. Quem propõe as coisas fáceis é o capeta. Quando você tem o olho no seu coração e não no propósito eterno de Deus. Filisteus rodearam aquela cidade. E aí o cara acorda meia-noite. E mesmo que ele tenha saído do quarto da prostituta para procurar o próprio prazer dele, não olhando que Deus e os chamados de Deus eram maior. Mesmo assim, a Bíblia diz que o Espírito de Deus pegou ele. E o que foi? Pegou aquelas portas da cidade, arrancou ela e levou no monte. Tem um perigo quando Deus usa você e você não está alinhado com o seu reino. Não, quando eu venho tocar aqui, anjo aparece, a fumaça vem. E a tua vida está alinhada com Deus? Tem muita pessoa que vai falar naquele dia: Senhor, em teu nome eu fiz, Senhor, em teu nome. E ele vai falar: não vos conheço. Como a gente pode fazer no nome do Senhor e o Senhor não conhecer a gente? Porque a ideia não é tudo o que a gente faz, senão o que a gente é na presença do Senhor. Aquela história foi linda, né? Pegou a porta, pá, saiu. A Bíblia diz em Provérbios 16, 32: é melhor dominar o teu coração que não conquistar uma cidade. Ou o teu espírito, algumas versões. É melhor ter domínio sobre o nosso espírito que não ter uma conquista de uma cidade inteira. De que adianta arrancar a porta de cidade se o propósito dele estava desalinhado com o propósito eterno de Deus? Quando continua a história, vem aquela terceira mulher, que eu acho que todos conhecem, né? Quem é a terceira mulher? Tenha medo não. Dalila. A Dalila. Se ele tem a frustração da primeira, vai na prostituta da segunda, já uma terceira não tem problema, não é? Porque é quando você acostuma a fazer coisas de Deus e também ficar no teu coração, envolvido com sentimento, já a terceira é mais uma, gente. Porque quando a gente vai pelo caminho do pecado, um pecado leva ao outro pecado, um abismo leva ao outro abismo, e quando você está no meio dos abismos, um terceiro não tem nada a ver, porque você acostumou a ser usado pelo Senhor, mas não viver o propósito eterno de Deus, e você pensa que isso é gracinha. Não, a graça tudo vai cobrir. Não, gente, não, graça não é para a gente ficar engraçado. Graça é uma coisa que a gente está recebendo para entregar. Você quer entender o que é a graça na Bíblia? Você lembra Abraão preocupado com a mulher do filho dele? Ele fala com o servo e fala: vai na casa da família e traz uma mulher dos meus parentes. Aí chega o servo e a menina estava aí lá no poço. Ela pegou o cântaro, deu água para ele, lindo, né?
Quando ela dá água para ele, dá água para os camelos, lindo demais. Aí o servo fala, essa aqui é. Ela está presta para servir para tudo. E aí ele dá para ela o quê? Uma joia. Não dá? Dá presente ou não dá presente? Agora, você já enxergou que esses presentes que o servo deu para ela, eles saíram da casa de Abraão, não é? Agora, a Bíblia não diz em nenhum momento que esses presentes, essas joias, ficaram lá na casa dela. Quando ela vem de caminho de volta, o que ela tem? Aquelas joias. Ela estava vestida com todas as joias. Era difícil de reconhecer ela? Não. Sabe por quê? Porque as joias que adornavam ela tinham saído da casa de Abraão. Graça é todas as joias que Deus deu para a gente, que nós vamos ter que levar de volta para o céu. Se a gente não ter essas joias, quando Jesus voltar, o pai vai falar, essa não é a mulher do meu filho. Graça é que ela não pagou nada por aquela joia. Nada custou para ela, mas ela tem que trazer de volta. A pessoa pensa que graça é para gastar com você. Então Deus te dá e você gasta, vai na vida. Como a Sansão, caça com uma, caça com outra, divórcia, não tem nada a ver. Pula de igreja, vai para aqui, vai para lá. Para que céu você vai, querido? Vai entrar nada. Porque a Bíblia é clara, adúltero não entra no céu, fornicário não entra no céu. Aí o cara fala, pastor, eu posso ir na boagem? Pode. Posso fumar? Pode. Posso beber? Pode. Então, pastor, o que eu não posso? Entrar no reino, querido. Não vai entrar. Porque para entrar no reino, nós temos que viver em santidade. Porque sem santidade, ninguém de nós vai ver a Deus. Só que ele acostumou a andar com mulher filisteia. E aí a Dalila foi sincera. Eu reconheço a sinceridade da Dalila. Quando você lê a história, ela desde que começou o relacionamento com Sansão, ela queria saber de onde vinham as forças de Sansão. Foi sincera. Você quer casar com uma filisteia, ela fala, não estou interessado na igreja. E ainda você insiste. Quantas pessoas não vêm para você falar, ele é tão bonzinho, ele é um trabalhador, um bom homem, um bom filho. O único que falta para ele é Jesus. Falta tudo, querida. Não? E ele, não, ela vem de uma família maravilhosa, essa menina é trabalhadora, mas não tem Jesus, ela é filisteia, querido, ela não tem Cristo, falta tudo para ela. E aí o que acontece? Aí ela sinceramente fala, de onde vem a tua força? E aí o cara começa a brincar com o Sansão. Porque a gente acostuma, não, ungido, eu sou ungido. Ser ungido não significa que você e eu podemos fazer o que nós queremos com a unção. Entendeu? Unção não é para negócio próprio, não é para ser pessoal. O cara fortão, não, eu não sei se ele era fortão mesmo. Porque o Espírito de Deus é quem dava força para ele. Então a força dele vinha do Espírito. E ela estava curiosa. Mas ela não estava curiosa por saber quanto o Espírito usava ele. Ele estava curiosa por saber como ela podia tirar ele da força. Porque ele era o cara que era inimigo do povo dela. O que acontece? Aí ela vem, amarra ele. E quando a Sansão filisteio, pá, aí o cara, fortão. Porque quem brinca com a unção não enxerga que isso tem um dia, tem um stop, uma parada. Pensa que toda a vida você vai brincar. Não tem santidade, vem o prego. Não tem santidade, vem o toco. Não tem santidade, vem o danço. Pensa que acostumou o pecado, sem santidade, faço as coisas, Senhor. Tem um dia que para. E para feio. E para feio. Aí vem ela, e aí não, você me enganou, como que? Não, porque agora se você pegar outra técnica aqui, agora sim, não, fala brincando, brincadeira. Não, brinca, gente, com unção não se brinca. Vem ela, faz a mesma coisa. Sansão filisteio, pá, cara fortão, de novo. E aí ela vem, chorando, coitada, você não me ama.
A mulher aprendeu Dalila a fazer isso, né? Tem muita mulher, você não me ama. Se você me amasse, você fizesse isso para mim. Não seja filisteia, manipuladora. Aí o cara, ele já tinha passado uma experiência com uma menina, gente. Pô, frouxo, ele tinha perdido. E agora, vai ser diferente? Quando você não é tratado no passado, vai andando, mas no futuro vai sair. Porque a cura de Deus, ela é verdadeira, ela é para sempre. Mas tem pessoas que passam pelo caminho com o Senhor e não se deixam curar por Ele. Porque cura leva a arrependimento. Arrependimento é simplesmente quando Adão e Eva, eles comeram, o que eles tentaram fazer? A gente está nu. E minha pergunta é, ele não era um casal? Deus não criou ele para estar totalmente um na frente do outro? Por que eles se vestiram? Porque é pecado. Faz esse tipo de coisa que você quer arrumar a tua vida sem vir para Deus e falar, pai, eu pisei na bola. Aí Deus tem que despir ele e ele fica nu de novo. Mas tem muita pessoa que não quer ficar nua de novo. Sempre que cobrir o pecado. Eu falo que muitas vezes, você entra por essa porta aí, é a primeira vez que você entra aqui, levanta a mão, Jesus te ama, vem, repete comigo. E aí você vem aqui e todo mundo fica feliz. Osana, aleluia, se converteu. Semana que vem, não, a próxima, 15 dias depois é crucifica-lo, porque o cara tem que começar a esconder. O cara vai na boagem, ele não sabia que na boagem não era de Deus, ele não sabia que mentira não era de Deus, porque você convidou ele aqui para se sentir bem. Sabe o que eu estou falando? Então, quando você convida uma pessoa aqui para se sentir bem, ela vai tratar de se sentir bem, só que Deus vem com a espada e descobre ela. E aí vocês começam a exigir dos novos que tenha uma aparência e a ocultar o pecado, que muitas vezes dentro da própria igreja existe esse pecado. Somos religiosos, condenamos aquele porque está adulterando, mas o nosso olho está em outra mulher que não é a nossa mulher. E a Bíblia diz que a gente é adúltero, só que a gente não descobre isso. Porque o corpo, a visão de corpo, de santidade, você perdeu. Você não vem assim, abre, com a tua própria mulher, olha, vamos orar. Quem não sabe que o homem tem problema com a vista? Quem não sabe isso? Gente, nós temos problema com o olho, o homem, nós homens. Nós temos, a mulher tem uma faculdade. Quando a mulher vê um homem, ela começa a vestir ele. Você olha assim para mim, e até poderia ter alguma menina que fala, se ele tivesse uma gravata, se ele tivesse a camisa por dentro, fica mais bonito. Porque a mulher tem essa qualidade. Só que homem, nossa natureza é tirar roupa. Nós tiramos roupa. Sim, roupa, sim. Claro, a gente, na santidade do Senhor, a gente não faz mais isso. Mas nossa natureza é isso. Então a gente não confessa o pecado, a gente não fala, a gente é... Poderia falar, não sei se vai ser muito forte, mas a gente tem a cabeça meio com problema, não entendeu? A nossa cabeça do homem nós temos, eu acho que 90% do cérebro, a gente pensa no sexo. É um problema. Eu não sei porquê, mas é verdade. Então nós temos que confessar pecado, nós temos que saber que a gente não é perfeito. Nós temos que andar em uma visão que a mulher tem que saber que a oração por a gente é para andar firme. Não é para se esconder, não. Então quem vem da rua sabe que vem com problema também. Mas se a gente continua se escondendo, não, a gente é santo, santo. Depois vem algum negócio assim, explode uma bomba. Sabe quem caiu? O santo, santo, santo que julgava o outro. Por quê? Porque nós temos a mesma natureza, a gente é caído da mesma forma. Que diferente seria que nós reconhecêssemos todos os nossos pecados e ficaríamos na frente do Senhor sabendo, é verdade que eu não tenho nada para te oferecer. O livro de Jó passa 42 capítulos, Deus levando a ele a entender que ele precisa se aborrecer. Se você lê o livro de Jó,
quando ele fala, só de ouvir falar, como é que fala em português? Antes eu te conhecia de ouvidas, mas agora... Alguém sabe o que vem atrás desse texto aí? Alguém sabe o próximo texto? Porque a gente fica com aquele, só de ouvir falar, mas agora meus olhos... O que vem depois ele diz, por isso eu me abomino e me arrependo. Até você não enxergar que você é abominável e você venha um arrependimento verdadeiro, não vai vir um avivamento na nossa igreja. Não tem nada bom para oferecer para Deus. É por isso que a proposta da graça é que Jesus seja formado no nosso interior. Porque Ele é santo. Porque Ele é digno. Porque a vida dele é eterna. A nossa vida é natural. Nós somos seres naturais. Olha aqui, estava um tempo com Deus lá em Cuba. E eu estou aí, pai, me fala, me ajuda. Por que Deus é essa aqui? Porque o outro, e Deus fala assim comigo. O tempo que a gente tem para se arrumar. Aí em Gênesis capítulo 2, Deus fala com Adão. Adão, o dia que dessa árvore você coma, certamente você... E agora minha pergunta é, ele morreu aquele dia? E você vai falar, não, morreu espiritual, não é? E se eu falar que não? E se eu falar que na frente do Senhor, Adão morreu o dia que ele comeu? A Bíblia diz, na carta de Pedro, irmãos, não ignoreis que um dia para o Senhor é... Quanto? 1000 anos. Quer dizer, quando Deus fala com Adão, Ele está falando o dia que você comer, vai morrer. Mas é um dia na frente do Senhor, não na frente dos homens. Quantos anos de homem Adão viveu? Ele viveu 930 anos. Se para Deus 1000 anos é um dia, Adão morreu aquele dia que ele comeu. Foi ou não foi? Porque o cairo de Deus não é o cronos nosso. Você pensa que brinca, pensa que nada acontece. E minha pergunta para Deus sempre foi, Pai, por que você não deixou nenhum homem viver mais de 1000 anos? O máximo que viveu foi 969 anos, que foi Matusalém. Porque na natureza de Adão, ninguém vai viver mais de um dia na minha presença. Se Deus é eterno, Adão ficou reduzido a 930 anos e morreu. Então a palavra de Deus é verdadeira. A Bíblia diz, por causa dos escolhidos, os dias serão abreviados. É engraçado, a gente pensa que o escolhido é a gente só. Gente, Deus escolheu. Desde Abraão, desde Noé, Ele está escolhendo pessoas, gente. A partir daquele juízo com a água que arrasou com tudo, o homem nunca mais viveu. E ele falou, aqueles dias, quando Noé foi descer da arca, 120 anos vão ser os dias do homem, acabou. Nós vivemos 70, 80, 90, o máximo são 100 ou 120, pode ser que algum viva 120. Se um dia é de 1000 anos na frente do Senhor e a gente nem chega a 100, é o dízimo do dia, gente. Os dias foram abreviados. Nós temos pouco tempo para arrumar a nossa casa. Nós temos muito pouco tempo para perder tempo atrás das coisas dessa terra. Então, por que se a gente tem um chamado a ser uma igreja que liberta, uma igreja que é ungida para arrebatar, para salvar a vida, nós estamos como Sansão, nos deleitando nas coisas da prostituição, no prazer do nosso próprio coração.
E aí o cara vai e abriu, falou, não, é o cabelo. Não é o cabelo, cara, é a consagração. Você está brincando com isso? Não abra mão da tua consagração. Aí o cara vai deitar no colo dela. E o que o cara acha? Que ela não vai entregar ele mais uma vez? O cara vai dormir com força, acordou sem nenhuma. Só que na cabeça dele, se você ler a história, ele achava que ele estava com a força. A igreja, quando você lê o livro de Atos, gente, me perdoa, mas eu estou muito indignado comigo, com o Júlio, porque eu falo, Deus, eu não pareço em nada com o livro de Atos. Se aquela igreja foi a igreja que você pagou o preço, cadê essa igreja entre nós? A gente parece com o livro de Atos? Se esse é o modelo da igreja e a gente não está vivendo esse modelo da igreja, eu acho que alguma coisa está errada, e não na Bíblia, em nossas vidas. Está ligado? Está cansado de me ouvir? Posso fechar a pregação? Então, querido, vou te falar um negócio. O cara, quando ele acordou e ele achava que ia ser o fortão de Deus, sabe o que aconteceu? Ele foi pego pelos inimigos. E os filisteus furaram os olhos de Sansão. Qual foi o problema de Sansão? Olha. Acaba com o olho furado. Mas a fura do olho não foi os filisteus que fizeram para ele. Foi ele que desde o começo botou o olho na filisteia. Chega a consequência do pecado e o que acontece? Aí a pessoa joga a culpa em quem? Um filisteio. Não é filisteio, é você. Porque o começo estava mal. Aí você, o que acontece? O que faz? Vai para o fim. O que mal começa, não pode acabar bem. Está comigo? Ele botou uma musiquinha aí, boa. Porque agora vem a mais forte. Parece que agora é a hora do forte. A morte de Sansão. Aí no 23, olha aqui, os líderes dos filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício a seu deus Dagom e para festejar, comemorando sua vitória, diziam: o nosso Deus entregou o nosso inimigo Sansão em nossas mãos. Quando o povo viu, louvou seu Deus. O nosso Deus nos entregou o nosso inimigo, o devastador da nossa terra, aquele que multiplicava os nossos mortos. Com o coração cheio de alegria, gritaram: traga-nos Sansão para nos... O que diz a tua Bíblia? O que diz? O 25. Traga-nos Sansão para nos... A Bíblia diz divertir. Não diz assim? E mandaram trazer Sansão da prisão e ele os divertia. Cadê aquele menino que nasceu para matar filisteus? Cadê aquele que Deus tinha escolhido desde o ventre da mãe para ser um ungido do seu povo? Um líder, para quê? Para governar, para trazer justiça, para libertar o povo de Israel. Aquele líder hoje era um palhaço na casa do Deus dos filisteus. E minha pergunta é: antes de a gente se manifestar, Deus já tinha escolhido a sua igreja como uma noiva que é cheirosa, que vai trazer para as nações o quê? Vai trazer conhecimento, revelação do reino através da igreja. Deus quer usar a gente para salvar vidas, para trazer reino para dentro da casa, para trazer o modelo da glória do Senhor, libertar pessoas cativas. E hoje temos chegado a um tempo que a igreja está cega.
de olho furado, só divertindo filisteio dentro das congregações. Convidando as pessoas só para show gospel, para peça de teatro. Cadê a igreja que levanta mortos? Cadê a igreja que quando ora, as trevas têm que fugir? Cadê a igreja que quando era jogada na boca dos leões, glorificava, se multiplicava sadiamente? Essa igreja eu tenho saudade de viver, porque eu acredito que você e eu, nós somos chamados para sermos aquela igreja. Uma igreja que ora, que busca a presença do Senhor. Uma igreja que só se deleita no espírito do mestre. Uma igreja que quer abraçar a causa do Senhor. Uma igreja que não se importa com o que os outros pensam. Ela quer agradar o Senhor. Jesus falou para a gente: vou te falar um negócio. Você acha que a gente nasceu para ser feliz? Eu acredito que a gente nasceu para ser feliz. Sabe por quê? Jesus fala no Evangelho de Mateus: bem-aventurado aqueles que quê? Sabe o que é bem-aventurado? É 3 vezes feliz. Mas a felicidade da igreja não está nas coisas da terra. A felicidade da igreja está: bem-aventurado aqueles que sofrem por causa do reino, aqueles que somos perseguidos. Bem-aventurado aquele que é misericordioso, porque alcançará misericórdia. É 3 vezes feliz aquele que é pacificador, aquele que tem sede e fome da justiça. Porque o mundo hoje está deprimido. Por que tem tanto crente deprimido? Porque está buscando felicidade onde não tem. Porque a nossa felicidade é agradar o mestre. Temos mudado a agradar o mestre por viver os nossos próprios prazeres. É por isso que a gente está deprimido. Por isso que a gente não se encontra, não tem felicidade. Porque, como diz o Salmo 126, é para a gente viver em Sião, mas estamos cativos na Babilônia. É tempo de voltar. É tempo de deixar de divertir filisteus. Muito incircunciso dentro da igreja, aspirando a ser pastor, aspirando a ser mestre, apóstolo incircunciso, nem conhecem a palavra, só querem cargo, aparecer, que todo mundo sirva a ele. Gente, essa não é a igreja do Senhor. Não vivamos mais de olhos furados, cegos, divertindo filisteus. Voltemos ao caminho do Senhor. Nesse mesmo texto, Jesus fala com a gente: vocês são o sal da terra. E o sal é para salgar a terra, não é? Já você comeu comida salgada? E o que faz comida salgada? Você consegue engolir comida salgada? Consegue nada. E quando você dá um gole assim nessa comida salgada, o que tem? O que provoca? Sede, não é? Jesus falou: vocês são o sal da terra. Sabe por que o sal da terra? A gente tem que deixar a terra salgada, para quando o mundo quer engolir ela, não consiga. E vem até sede do mestre, a água vem dele. Mas a Bíblia diz: se o sal perder o sabor, ela vai ser pisada pelos homens. E o que muitas vezes a gente é pisada por políticos que querem usar templo para fazer campanha, pisada por pessoas que querem usar a igreja como se for um negócio, porque perdemos o sabor. Nós temos que salgar o mundo, que o mundo seja não comestível. A terra não é para comer, que as pessoas anseiem o céu. Gente, eu acredito que o Senhor está dando uma chance para o Brasil se levantar como essa igreja que brilha. A igreja que literalmente, gente, pega o seu dinheiro para investir nas missões, nas nações, aqui mesmo, para que as pessoas se salvem.
Hoje os nossos templos viraram creche, só tem criança dentro, protesta por tudo, critica tudo, não cresce espiritualmente, e aí vai mudando de creche em creche. Essa creche eu não gostei, vou para outra. Esse pastor eu não gostei, vou para outro. Quando é que a gente vai virar com a maturidade? Se levantar para servir, deixar de olhar o homem e começar a olhar o mestre, e viver por causa do reino de Deus. Aquele dia, o cara fala assim com aquele, ele não estava enxergando, porque quando você fica de olho furado, você nem enxerga a quantidade de filisteus que estão fazendo bullying de você. Mas aquele dia ele foi assim, me deixa botar a mão nas colunas. Eu acho que por isso que Sansão está aí nos heróis da fé. Porque aquele dia ele mesmo, estando de olho furado, ele fala: Deus, mesmo que quando eu enxergo a oração dele não foi me arrependo por minha vida, da crítica que eu fiz. Ele falou: me deixa vingar os meus olhos. Cara, quem furou teu olho foi você. É uma oração de vingança, não é uma oração de arrependimento. Mas mesmo assim, Deus, que é misericordioso, botou ele lá no herói da fé. Não posso tirar ele daí porque não fui eu que coloquei. Mas de que adianta ser um herói da fé do Hebreus capítulo 11, se ele foi 20 anos juiz de Israel, e a Bíblia diz que naquele dia ele matou mais homens que em toda a sua vida. Tem um dia ele matou mais homens que toda a sua vida. Cadê os 20 anos que ele foi juiz? O que ele estava fazendo naqueles 20 anos? Estava se satisfazendo ele. Daqui adiante a gente tem 20 anos de pastor, 30 anos de diácono, 25 anos de dançar no louvor. Se a gente passa toda uma vida se satisfazendo, querendo aparecer, que a unção aparece através de mim, não é através de mim, é através de Cristo. Eu prefiro passar 20 anos matando filisteu, e no último dia, se eu tiver que morrer por causa do propósito de Deus, sabe o quê? Que falem assim: o último dia matou 3.000, mas todo o que matou na vida dele é incontável. Eu acredito que Deus tinha chamado Sansão para ser assim. Só que a história foi diferente. Mas não porque Deus não queria. A história foi diferente porque Sansão não deixou Deus trabalhar na vida dele. Porque Sansão focou no seu prazer e não no caráter do Senhor. Unção sem caráter vira prostituição. Tem muita pessoa, muito pastor no Brasil, muito apóstolo, que eu acredito foram pessoas chamadas pelo Senhor, ungidas do Senhor. Mas quando começaram a enxergar dinheiro, poder, unção sem caráter, prostituição. Tem muita pessoa que hoje está sentada aí, quer chegar aqui, critica aos que estamos aqui, mas você pensa que você vai chegar sendo igual. Não, às vezes chega sendo pior, porque não deixa Deus tratar contigo. Não trata-se esse aqui de hoje aqui os perfeitos, olha aí, não, trata-se de todos nós. Estamos precisando de voltar à essência da palavra de Deus, a orar uns pelos outros, para quando Deus chamar a sua noiva, aqui também nós sejamos parte daquela noiva do Senhor que cheira o perfume de Deus, que é virgem. Sabe o que é virginidade? Quando a mulher é virgem quando ela não abriu os pés para ninguém, ela é virgem. A igreja tem que ficar, sabe o que? Na sua posição de virginidade. Porque se a gente começa a se abrir para a política, se abrir para o dinheiro, não é virgem, é prostituta. E Deus não vai casar com uma prostituta. Ele vai casar com uma mulher cheirosa, virgem, que é só Ele
seja quem possa pôr semente dentro da gente. Essa é a noiva do Cordeiro.